semana para fazer junto com vocês mais uma edição do Cartão Verde. O São Paulo Futebol Clube segue na ordem do dia e está, claro, entre os nossos destaques de hoje. Confira. Que futebol é esse? O 0-0 diante do Talleres da Argentina, que eliminou o São Paulo da Libertadores e testou a paciência do torcedor tricolor. A aposta do São Paulo para reencontrar o caminho que leva a títulos. Cuca, um velho conhecido, está contratado, mas só assume depois do Campeonato Paulista. A noite inspirada de Ricardo Oliveira e o susto do Atlético Mineiro antes de garantir o direito de disputar uma vaga na fase de grupos da Libertadores diante do Defensor. A vitória que garantiu o Vasco e os detalhes do Fla-Flu que revelou o último finalista da Taça Guanabara. Olha, em matéria de São Paulo, eu já tenho dúvida se anda dando mais assunto o futebol do time ou as escolhas da diretoria. Acho que a segunda opção é até mais provável nesse momento. Nossa enquete, da qual falarei já, é sobre a mais recente escolha tricolor, aliás, a contratação do técnico Cuca. Nosso convidado de hoje, Anderson Lima, em outros tempos lateral, jogou no São Paulo, como jogou no Grêmio, no Santos, foi campeão sul-americano com a seleção brasileira sub-20 nos anos 90. Nossa seleção sub-20 que dias atrás deu o que falar com uma campanha sofrível no Chile. O Anderson, antes disso, já tinha sido campeão sul-americano também com a sub-17. Segue envolvido com o futebol e vai, a partir de agora, analisar comigo, com vocês e com o nosso trio de comentaristas formado por Roberto Rivelino, que você vê aí, Vitor Birner e Celso Unzelt, os jogos desse meio de semana, os principais assuntos do mundo esportivo. Muito boa noite a todos. Já te falei, falo de novo, Anderson. Prazer em te rever, obrigado por ter aceitado o convite. Os caras aqui gostam de futebol roots e eles sabem que a gente tem aqui hoje sentado com a gente um cara revelado pelo Juventus da Moca e que atualmente com o Jorginho trabalha no Nacional. Tempos atrás, aliás, o ano passado fui ver o Juvenal aqui no Nicolau Alayon. Muito legal, obrigado mais uma vez. Viu? Não, obrigado a vocês, para mim é um privilégio estar aqui do lado dessas feras. E voltando ao tempo, né? Trabalhei no Juventus pouco tempo e agora no Nacional, então para mim... Estar no futebol, para mim, é uma alegria. Me sinto muito honrado. Difícil. Cobrador de falta, vamos falar disso, hein, Batia bem. Você vive reclamando aí que não tem mais ninguém para bater falta. Pelo menos na seleção, desde 2014, que não existe mais gol de falta. Tá uma realidade. Bom, eu vou aproveitar, vou falar já da nossa enquete. São Paulo anunciou hoje à tarde a contratação do Cuca. O treinador só vai assumir o comando da equipe daqui a pouco mais de 2 meses. Até lá o time será comandado pelo coordenador técnico Wagner Mancini. A pergunta é, você acha que o São Paulo acertou ao contratar o técnico Cuca? Sim ou não? Esperamos a participação de vocês. Nossos endereços estão aí na tela. O Twitter é o de sempre. # Cartão Verde. Vou tocar a bola primeiro para o Celso, porque ele tem os números e se eles não mudaram até agora, ao longo do tempo que a gente colocou a enquete, até um pouquinho antes da gente entrar aqui, estava mais ou menos... Equilibradíssimo. Fazia tempo que a gente não tinha uma enquete tão equilibrada. 52% acham que não. O São Paulo errou ao contratar o Cuca. Acham que não? Ou pelo menos errou ao esperar. Eu acho que essa é a grande... o grande reparo que se faz. O problema não é o nome, né? E 48% estão a favor. Eu acho que dos nomes, todos, né? O Osório, eu acho muito complicado. Eu adoro o Osório. A cabeça do Osório, as ideias do Osório. Mas acho que é um momento muito ruim, particularmente, para ele chegar num clube com toda essa cobrança. Mesmo o Cuca, Vladir, a gente vive falando que o São Paulo precisa tão desesperadamente de um título. Assumir depois do Paulista, para um clube que precisa da taça, também é complicado. Mas eu votaria sim. Os nomes cogitados eu votaria sim. Vai embora e contratou o técnico que não vem. Sim, é isso. A volta dos que não foram. E contratou de volta um que já foi. E o erro foi lá atrás quando mandou a Guerra embora. Isso eu tenho certeza. Isso. É aquele pior momento, coisa. Que mau negócio, que planejamento é esse? O planejamento é super importante no futebol, né? Não tem, mas no São Paulo não existe planejamento com tempo. Tanto é que eles estão perdidos. Tanto é que eles botaram um tipo de um cala-boca. Para mim, um cala-boca, botar Mancini para me dizer, mas eu não sou o treinador. O treinador vem daqui 2 meses. Não dá para entender. E falou que não assumiria, né? Ele disse que... primeiro ele falou que não assumia. Agora, diz, também é o seguinte, diz que ele vai ficar só esses 2 meses, diz que o Cuca que é o treinador. Agora, eu pergunto a vocês, o Cuca vai falar para o Mancini montar a equipe que ele quer, que ele gosta, ou o Mancini que vai montar o seu time? E se o Mancini dá sorte? Dá sorte no começa a ganhar. Começa a ganhar. Sai campeão.
Não digo que seca, mas pelo menos... Mas se for campeão Mas- estadual? campeão. Mas se ele ganhar o E se clássico, for for campeão campeão? estadual? E aí, ele... Mas Como é que faz? Como Pra foi frente? anunciado já o Cuca, eu acho que o São Paulo não faria não isso, tem né? jeito, Eu acho que não isso faria não tem isso. jeito. Agora, quem está no comando é o Mancini agora, então eu acho que ele vai fazer As as coisas. ideias Porque, são queira ou dele. não, o Mancini, há pouco tempo atrás, era treinador, né? É, sem dúvida. Vamos no profissional, Anderson. Você está trabalhando numa comissão técnica. Além dessa questão que vocês estão falando, eu imagino que o Cuca realmente, até porque o Cuquinha, que vem junto, já vai estar integrado à comissão. E vai ser o cara dele ali para colocar as coisas mais ou menos do jeito que o Cuca imagina. Você acha que isso dá certo? O Cuquinha já está há muito tempo com o Cuca e já sabe do jeito que o Cuca gosta de jogar, enfim, tem já uma perspectiva de jogo. Eu acredito que vindo o Cuquinha antes, eu acredito que aí eu não sabia desse fato de que o Cuquinha ia vir antes, eu acredito que vai querer colocar o método de trabalho do Cuca já. Não era, então, o caso de deixar o Cuquinha, até para o São Paulo Futebol Clube, para o próprio Mancini, interino, ele cumprirem como a interino. palavra do que tinham falado, que o Mancini não ia assumir. O São Paulo falou isso, o Então, Mancini e falou o que isso. o Mancini vai ser? O Fala, Cuquinha. Vitor O Birner. que ele vai ser, né, Vitor? Qual é o A funcionamento função do Mancini é Qual o cara que faz a ligação Não. entre diretoria, Certo. jogadores. Não, mas agora, nesse caso, é o interino. Agora, Agora ele é o técnico. Não, tudo bem. mas se o Cuquinha está vendo, diz que a ideia vai ser do Ó, Cuquinha. dizem no São Paulo que a relação é muito boa, tá? Entre eles. Eu não sei o que vai fazer, mas eu, por exemplo, eu acho que é preciso ser feito ali no São Paulo o que a gente chama de um trabalho, entre aspas, sujo. Estou sendo sujo, estou sendo gentil porque eu usar um outro termo. Você não pode imaginar que um elenco vai correr pelo Diego Souza. E você não pode imaginar que o elenco vai correr pelo Nenê. Porque vocês que foram jogadores, e tem uma coisa que não mudou dos anos 30 para hoje no futebol. O jogador que corre menos ou que se dedica menos, ele precisa resolver jogos. Isso era assim nos anos 30, 40, 50, 60, 70 e isso continua assim. Ou seja, esses dois jogadores não resolvem jogos. Né? E eles vão se dedicar menos, até pela questão física. O Diego acho que é uma questão de postura, o Nenê é o jeito dele. Né? Ou seja, você precisa fazer alguma coisa com esses caras. Eu acho que se o Cuca tivesse, ele encostava os dois. Então, vamos supor que essa seja a ideia do Cuca. O Wagner pode começar a fazer o trabalho. Né? Então, eu acho que tem algumas coisas ali que podem ser, digamos assim, adiantadas pelo Wagner Mancini se houver um diálogo com o Cuca. Respondendo a pergunta, Vladir, eu acho... Sim ou não? Olha, os 52% vou muito na minha linha porque eu raramente não tenho uma resposta. Eu teria contratado um técnico que pode assumir agora. Eu também teria contratado Mas um técnico abaixo da expectativa, porque o Cuca, ele bem ou mal, ele é o que mais se aproxima de cumprir as expectativas do São eu acho que Paulo. o Cuca, na metade da década passada, era talvez ou o melhor ou um dos melhores técnicos do Brasil, não ganhava campeonato. No Atlético, se o goleiro não faz uma defesa milagrosa, se o Nils faz um dos 500 gols lá que perdeu, ele tinha o Ronaldinho jogando bem, o Tardelli voando, o Jô jogando bem, Jô o Bernardo escorando. voando e ganhou a Libertadores no limite. No Palmeiras, ele demorou para acertar o time, tomou 6 do Mirassol, tudo bem. Acabou ganhando o campeonato. Prometeu um Mandou o Dudu brasileiro. embora. O Alexandre Matos segurou o Dudu no Palmeiras. Não foi o Cuca. O Alexandre Matos falou para o Cuca dar a parte de capitão para o Dudu. Não foi o Cuca que decidiu isso. Ou seja, precisou de um gerenciamento externo numa equipe muito mais pacificada no ambiente. Deixa E aí, eu falar. só vou dar uma informação. Quem conhece São Paulo fala que nunca viu um ambiente tão pesado quanto hoje. Nem em outras fases de derrotas, Não, mas não é pra nem menos. depois de perder a Libertadores. Só pra gente deixar Nunca se claro. viu nada parecido. Você respondeu o que na enquete, Anderson? Você vota assim? Eu acho É que roubada mesmo. Não, não tem problema não. Eu acho que a solução tinha que ser agora. Tinha que ser agora. Eu acho que tinha que vir um treinador para assumir agora o São Paulo. Então a gente engrossa a maioria ali. Não, eu também, lógico, porque isso aí Não, eu tô com Nem o Celso, sei eu acho que eu acho que o Cuca é o cara perfeito, ideal. desde que ele Não, pudesse atender a expectativa. A questão é, vale a pena esperar um mês pelo Cuca? Eu acho que vale, porque as outras Mas opções... acontece o seguinte, o Vitor tem razão, todos os times que o Cuca pega demora 2, 3 meses para acertar o time. Ele, infelizmente, ele não tem resultado Pô, a gente imediato. vai... Você imagina um cara 3 meses perdendo de do São Paulo. repente, imagina, o que é isso? Como é que vai acontecer?
Vou rodar as Então, imagens do pergunta. jogo, porque acho que tem uma coisa também que me chama a atenção. Uma coisa que eu acho importante dizer é que eu acho que sobrou para o Jardine e ele não é tão culpado como se pinta de vez em quando. Não sei, mas Entendeu? eu acho que ele tem acho, culpa. acho tudo bem, Eu acho que tem também culpa, tem culpa, tem que tomar na hora coisa. de medir e de Mas tem que repente... tomar posicionamento dentro de campo, a maneira de jogar, a filosofia de jogo dele que ele não conseguiu implantar. Ele acabou tendo culpa. Agora, Agora, tem outras culpas antes dele. Não, talvez não ter sacado que talvez não fosse a hora exata Ele errou dele assumir essa bronca. Vou pedir para rodar as imagens do jogo e eu fico com a impressão também, tudo bem, o Riva que chegou aqui hoje falando disso, o São Paulo não tem um esquema, uma maneira de jogar, mas eu também vejo uma apatia no elenco São Paulino, que eu vou te falar, o Vitor acabou de jogar. Eu não olho um time desse e acho que ele está jogando com o técnico, cara. Estou errado, Anderson? Tem times que você vê e tem a cara do time, né? O Felipão chegou no Palmeiras e o Palmeiras mudou depois do Roger. Isso é notório, né? Tem alguns jogadores que você vê que estavam, teoricamente, correndo muito mais do que quando o Roger estava no comando. Você não ter... Porque são os jogadores que resolvem. Exatamente. O cara Claro, de fora, o cara tá... o comando é dele. E o Jardine, eu conheço ele, assim, fiz um curso agora. Ele é um cara que tem uma capacidade, tem uma convicção muito grande. Mas ele pegou um time de cobra ali, né? Mas aí É como que a tá. gente falava, e talvez Anderson, ele foi mole. ele perdeu esse... Então, isso que eu estou falando, faltou essa postura, falta campo. Estou discutindo que ele é mau, Sim, que ele é bom, sim. Mas ele não conseguiu implantar o que ele queria, porque ou os jogadores não estavam colaborando, mas a postura dele, infelizmente, Sim. se é o outro. Agora vai fazer isso com o Cuca, vai fazer isso com o Ele se Abel, equivocou vai fazer com o nos Felipão. pilares. Desculpa. Ano passado, quando ele assume o time, Mesmo a Aguirre quando estava, se vê como mudou a o postura. Nenê, por exemplo, que praticamente tem um lugar cativo no time dele, o Nenê perdeu o pênalti contra o Sport, perdeu gol na pequena área contra a Chapecoense, na última rodada. Não está jogando nada há muito tempo, era o símbolo da decadência do São Paulo no segundo A turno. primeira coisa que ele fez foi abraçar o Nenê. Entortando a cara pro técnico anterior. Aqui ele, para mim, ele tinha que afastar. O que ele fez? Eu vou jogar com você. Tá esperando até agora o Nenê jogar por ele. Não jogou por ele em nenhum momento. O Diego Souza é outro. Não, então, Aí, Vladir, aí tem a coisa da coesão. Eu vou lembrar de uma situação do Corinthians, porque era um time não muito forte individualmente, quando foi campeão brasileiro. O Carille não usava o Marquinhos Gabriel, não usava o Guilherme e não usava o Giovanni Augusto, que eram os mais elogiados tecnicamente. Vim aqui no programa, eu falei, ele está certo. Por quê? Porque ele precisa construir um ambiente de competitividade, de coesão, em que todo mundo jogue junto ali, porque no futebol de hoje você decide por isso e por aquilo. Então, ele não fez isso. Ele errou na construção do ambiente. Ele errou numa segunda coisa. Ele falou nas entrevistas iniciais, não abro mão de intensidade. O time que ele colocava em campo nunca vai ser intenso. Não, e é justamente na intensidade que eu me pego. Por exemplo, ontem, na hora que o Nenê... eu acho assim, acho que tem que ter uma contradição nisso também. Um cara que chegou enaltecendo o Nenê e ficou com o Nenê até o jogo da semana passada, não era a hora de tirar o cara agora no jogo que vai decidir a classificação ou não no Morumbi. Me parece estranho, mas você viu o Nenê, a vontade dele, a atitude, ontem, depois do horário, do momento que ele entrou em campo, e você viu o time não mudou de atitude, cara. Não tinha uma situação no São Paulo que você via o jogador com brilho nos olhos, sabe, querendo fazer uma coisa diferente. E é um time desconectado, linear, né? Os atacantes linear ontem entrou com um emoção. monte de atacante lá na frente, a bola não E chegava. o futebol, você tem que ter o prazer de estar naquele ambiente de trabalho, né? Se você não chega com prazer, feliz... Jogar com alegria. Né? Você tem que jogar. Sem dúvida. O futebol, você tem que estar como na empresa. Você tem que chegar... Se você chegar em uma empresa, pô, cabisbaixo, a coisa não vai, né? É E que futebol é um jogo que futebol você precisa confiar no cara que está ao é teu isso lado. aí. Você precisa olhar pro cara que está do seu lado e falar assim, esse cara aqui Mas é o cara esse mesmo que eu vou correr elenco por ele. chegou a ter esse brilho no olhar quando foi líder. O Reinaldo, sim. o próprio Nenê, Tinha outro exerceu técnico. uma liderança. Tinha outro técnico. Mas que eu E tô outro falando. técnico que dizem eles derrubaram. E o né? Nenê estava numa boa Dizem fase. que o cara não ficou porque os caras... Agora isso é que nem relacionamento. Quando tá tudo uma beleza, vai todo mundo junto, se diverte. Na hora que cai, a gente vê. O Nenê, quando fazia gol e estava bem no primeiro turno, alegria, sorriso e tal. Quando começou a jogar mal e começou a sair do time, parecia outra pessoa. Não tem a melhor coisa que lua de mel. Depois que acaba... Depois que acaba... É, vou te Não, falar. é isso aí. verdade. Não tem coisa melhor. Mas eu acredito o seguinte, o Jardine vai aprender com isso. Acho que foi uma lição, acho que foi um aprendizado. Até porque ele conhece futebol. Porque ele sabe, conhece futebol. a Vai ser base, uma baita eu experiência vi a pra base, eu falava aqui dele, a base jogando. Agora, essa postura, ele vai entender.
Eu acho que daqui para Então, frente ele sabe. Então, Ele acho vai que entender. tem que ter respeito com a imagem que ele construiu, e com a Não. história que ele construiu, vários títulos. É por isso que eu comecei Não, aqui tem falando que ele, na verdade, está com peso, que realmente Mas errou tem- na hora de aceitar. Errou, mas Eu tem- acho que o São Paulo também, até entendo a aposta do Raí, vendo tudo que o Jardine fez na base, o que o Raí imaginava na hora que fez a opção pelo termos de Jardine. ideia de jogo. Agora, eu acho também que aquele espaço de tempo entre a saída do Aguirre e o final do Campeonato Brasileiro tinha deixado bem claro que talvez não fosse a hora do Jardine. e sabe entendeu? outra E coisa? ali ainda dava para corrigir. E sabe outra entendeu? coisa que eu senti? Ele veio da base. Pô, ele não trouxe um jogador da base para com ele, abraçar ele. Ele trabalha, ele conhece. E olha que a base de São Paulo Tem qualidade. tem qualidade. Muito. É uma base, sempre foi um clube que formou jogadores da Também base. quem entrou ficou devendo, hein? Não, Rival? O mas não, Elinho mas teve chance espera um depois daquele pouquinho, gol contra o Flamengo, mas mais muita nada. pouca. Se você entra. Não. Mas você tem que jogadores dar cruzes. condição também para jogar. Mas ontem, por exemplo, eu teria saído com o Antony. Acho que até o Elinho foi o melhorzinho. Mas eu teria saído com o Antony. Agora, o grande mérito do Jardine era ser um técnico de futebol. Coisa que ele não conseguiu ser nesse tempo todo. Ele teve que ser político, administrador de ego. E eu acho também que ele pecou quando chegou prometendo coisas. Quem ouvia o discurso dele achava que o São Paulo tinha uma nova geração de menudos na mão e que tudo que estava sendo feito até a semana passada, quando ele estava, inclusive, junto com o Aguirre, o discurso parecia que estava tudo errado, que com ele ia ser tudo diferente. Eu achei muito pretensioso aquele discurso de saída, tanto dele quanto da diretoria. A gente fala do Raí. Comentamos aqui, né? Não era hora de mudar escreve estilo aqui, de viu, jogo, Celso? Clodomiro Torino. Cuca vai acertar o time do São Paulo se a diretoria jogar a toalha. Escreve ele aqui. Mas olha, eu não gosto da administração de São Paulo. Eu tenho poucos elogios a fazer à administração de São Paulo. Só que essa questão do jeito que o time joga diante do potencial do elenco, esquema de jogo, gestão do elenco, aí, desculpa, não é na conta da diretoria. Aí é na conta do CT, do treinador, o Raí dá aval pleno para o Jardine fazer como ele quiser. Então o problema aí pode ter sido a escolha do técnico, aí você critica a gestão do Raí. E as escolhas do técnico. A escolha do Raí para ser diretor de futebol, eu discordo da crítica quanto à escolha. O Raí é um cara com gestão da UEFA, o Raí é um cara sério, é um cara que se preparou para isso, é um cara que conhece futebol, é um cara honesto, né? Ou seja, se não der certo, é uma outra questão. Mas você não pode dizer que a escolha foi uma escolha aleatória ou só para jogar para a galera, ou que servia de escudo. Mas ele foi infeliz da escolha, infelizmente. O Raí também- escolheu. Ele Não, perdeu isso sim, uma concordo, Concordo. concordo. E mandar Errou na avaliação. Mandar o Concordo. Aguirre, o momento do Aguirre, como ele pegou o São Paulo e ele botou o São Paulo numa posição que quem fez foi o Aguirre. Aí, Na verdade, aí- o Anderson, agora há pouco, quando falou, é como uma empresa. De repente, o Raí viu que não tinha mais como continuar daquela maneira por causa do elenco, que a gente já falou aqui. E é aquele negócio, a empresa vai para frente quando todos os departamentos funcionam bem num determinado Porque momento. ano passado- Você é um baita Mas presidente, quantos- todo mundo está embaixo de você, tá não te falando de ajuda? Estão comentando um jogador só que está com problema com o Aguirre. Me Dois, parece. talvez, o Rodrigo Caio Um, que estava mas lá. era Não, praticamente eu mais do também que estou era com o o... Vitor. O Também Rodrigo tem outro passou detalhe, né, mais Vitor? machucado, Que né, o na Raí é um época cara também do preparado, é Aguirre. um cara preparado. Mas está enfrentando também tudo aquilo. A prática te ensina de uma maneira diferente. É entendeu? lógico. E a prática E tem tá sendo errado. desse jeito. E tem errado. Agora, O- você não pode dizer que a escolha... Só uma coisa. Ano passado, depois do jogo do Corinthians, que fez o São Paulo adiantar a escolha que já estava mais ou menos pensada sobre o Jardine, aí talvez tenha sido equívoco, porque o São Paulo tinha que escolher entre talvez modificar um pouco o elenco para manter o Aguirre ou tentar recuperar jogadores e mandar o técnico embora. Acho que pesou muito a ideia de jogo do Aguirre, que era uma ideia, digamos assim, um monólogo, né? Era sempre a mesma coisa. O São Paulo achou que podia fazer uma ideia de jogo mais ampla, repertório maior, porque é a cara do Jardine ter um repertório maior que do Aguirre. É um E erro no de final das avaliação. contas foi driblado pelo próprio elenco, que talvez devesse ter, talvez precisasse de algumas alterações ano passado. Vou pedir para você fazer uma rodada. Vamos lá. O Marassaf escreve aqui: quem brilhou ontem foi a Briosa. Virada épica sobre o 15. Valeu a chuva e o Licumuça. Está falando da Portuguesa Santista. O Fábio Santos está perguntando: Anderson, você sentia essa pressão na seca de títulos do Santos Futebol Clube quando você passou por lá? Muito, muito. A pressão era muito grande, né? Ainda mais jogar na Vila, né? Hoje a Vila tá maravilhosa. Jogar no Santos hoje tá light, né? A gente pegou uma fase muito difícil no Santos. O Santos vindo de um vice-campeonato, né, de 95, e reformulando aquela sua equipe, perdendo o Giovani, que era uma das suas maiores estrelas, e saindo da Vila, porque a Vila passou por uma reforma, e vindo jogar no Ibirapuera, né? Então até pegar, tinha chegado eu, Marcos Assunção, Alessandro Cambalhota,
de times teoricamente pequenos para jogar no Putz, Santos, né? E você falou no negócio agora que eu estava vendo, tem essa questão do portão fechado do jogo do Santos agora na volta, né? Com o River. E vai jogar no Pacaembu. Pô, de portão fechado, eu já acho que tem que jogar na Vila sempre, sem fazer essa distinção. Portão fechado, então. Mas vai fazer o quê? A gente separou umas imagens tuas aí, ó. Pô, legal. Se você... Vou testar sua memória, sempre um teste de memória aí, só. Tá aí, ó. Santos Futebol Clube e Vila Belmiro. Esse foi contra o São Paulo. Ó o homem batendo na bola aí, Badab. Essa bola aí. Joga no seu time ou não? Rio São Paulo, 97. Hoje, como faz falta, né? Você foi campeão. Rio São Paulo. Como nós estamos... Ó, No Grêmio. Esse foi no Grêmio. Esse foi a semifinal da Copa do Brasil, 2001. Uma pena Poxa, aí, Curitiba. Contra o Curitiba. Ganhamos de 3-1 esse jogo. 2001, né? 2001. Que é o ano que o Ainda Tite tem mais arruma uma de aquele São time Caetano ainda, campeão. então. Esse aí foi São Caetano Libertadores. Era o Jair, né? Não, o Tite. O Tite. Tite. O futebol é legal por isso, né? A gente consegue reviver alguns momentos que a gente passa, né? E Legal é o ter que sorriso fica, na hora né? que tá vendo. É o que fica, né? Isso me deixou muito feliz. Eu acho que foram 18 anos como atleta e eu criei muitos amigos e a gente vive o futebol e é bom a gente ter uma história para contar, né? Isso que a gente... E hoje tá faz do lado toda a do Rivo diferença. aqui, que, pô, foi um dos ídolos. E, então, assim, a gente fica muito feliz, realmente. Fala, Vitor, tá pedindo passagem com os tuiteiros. Tuiteiro sobre as respostas à enquete. Edinaldo Lima Júnior diz que para quem espera 10 anos para ter um time que possa ser campeão, o que são mais 2 meses. Luiz A1, São Paulo está precisando limpar o elenco. Ed Carlos Rodrigues, sim e não ao mesmo tempo. Contratar o Cuca atrás de um técnico de ponta. Para o time, porém, isso fica ofuscado pelas sucessivas formas erradas de conduzir o futebol do clube. Sabrina Fernandes, dando boa noite para ela. Um técnico que não pode assumir de cara, acho no mínimo estranho, tendo em vista que o time precisa de resultados imediatos. Gil Harvard, sim, acertou. O Cuca é um ótimo técnico. Bruno Barbaça, trouxeram o Cuca, legal. Mas se não voltar à época em que o São Paulo tinha disciplina e afastava e mandava embora quem não andava na linha, pode trazer o Batman, que não vai mudar nada. No Batman. O Luto, saudades da mãe. Careca está dizendo que deveriam ter mantido o técnico Aguirre, o Jardine continuaria como auxiliar, assim como foi feito com o Muricy na época do Tele. Carlinhos Português falou, ainda bem que só fez isso agora, porque foi eliminado primeiro. Ele é corintiano, tá com a camisa do Corinthians aqui no avatar dele. Ó, eu vou... Chagas Faraleco, principalmente daqui 2 meses, e o Marco Antônio da Silva diz que nunca que assumiria amaciar chuteira pro Cuca, never, principalmente sendo Mancini. Bom, a gente vai falar Marcelo depois Banco, de como vai terminar a partida entre o Racing e o Corinthians. O Adenilson escreve aqui, o Corinthians está igual ou pior que o São Paulo. A diferença é que não estamos em jejum de títulos. É isso. Apenas isso. Muito bem, bom, vem aí mais uma edição do quadro Curiosidades do nosso Celso Unzelt, que hoje, como sempre, muito fiel à história, vai nos fazer descobrir como era ou foi grande um certo goleiro inglês, autor de uma das defesas mais famosas, se não a mais famosa da história do futebol, que a gente não vai mostrar, mas depois da vinheta agora aí, preste atenção, muita atenção mesmo, a primeira imagem. A gente não vai mostrar porque para ele a maior defesa era essa aí. Um pênalti que ele pega quando jogava no Stoke City em 72, quando ele foi eleito, já veterano, o melhor jogador do ano na Inglaterra. Gordon Banks. É um dos jogos, eu não sei qual é o jogo específico, mas é um dos jogos da campanha do Stoke campeão da Copa da Inglaterra. Porque o Banks faleceu na terça-feira, dia 12. É uma semifinal. Quem bate é o John Hurst. 81 anos. O Vladir falou, ele fez a defesa do século na cabeçada, mas se falou só disso essa semana. E esse homem foi muito mais que isso. Ele foi um goleiro que em 73 jogos pela seleção inglesa saiu de campo sem sofrer gols em 35. Uma marca impressionante de 47,95% dos jogos que ele fez pela Inglaterra. Na Copa do Mundo, que a Inglaterra foi campeã em casa, em 66, a gente está vendo muitas imagens dessa campanha, ele ficou 442 minutos invicto. Foi tomar um gol na semifinal contra Portugal, foi 2-1 para a Inglaterra, mesmo assim, quando faltavam 9 minutos para o jogo acabar, e de pênalti, chutado pelo Eusébio. O Banks só não foi, talvez, um goleiro ainda maior, porque também naquele ano de 72, ele sofre um acidente automobilístico, que o afasta do futebol por 5 anos. As defesaças Quebrou aí, né? o para-brisa do carro, entrou o vidro do olho, mas o Gordon Banks foi muito mais do que se falou essa semana, né? A gente viu aí uma sequência de grandes defesas. Infelizmente não mostrou aquela defesa
da cabeçada do A Pelé. gente não mostrou de propósito, então a gente já está É pensando. mesmo? A gente foi no contar a original, né, história, Riva? Pra você contar. Mas você me contou uma coisa que tem um chute teu também. No mesmo jogo, o que ele falou para você depois? Depois porque eu tenho um lance lá que eu dei uma pancada, pegou bem, depois eu encontrei um tempo atrás, ele falou, porque ele me chama de Roberto, os ingleses, Roberto, olha, até agora eu estou sentindo a mão arder, porque eu, graças a Deus, não batia forte, batia forte, ele pegou bem e ele contou essa historinha. E é uma outra história que tem depois do acidente, que eu li, acho que numa matéria feita pelo UOL, se não me engano, que conta que depois do acidente, ele, na verdade, tinha esperança. Ele encerra a carreira no ano seguinte, se não me engano, né, Celso? 73. Depois ele volta, joga nos Parece Estados que ele no Unidos. hospital, mas- no hospital depois da cirurgia, o pessoal falando para ele que dava para ele jogar ainda, ele foi para pegar um copo de água. E aí passou reto pelo copo de água, aí que ele sentiu como que era, Ele porque ele percebeu perdeu que a não visão era o de mesmo. da vista direita. E assim, na né? Copa de 70, nas quartas de final, Inglaterra e Alemanha, que a Alemanha tira a Inglaterra ganhando de 3-2 de virada. Estava 2-0 para a Inglaterra. Até hoje os ingleses juram que só não passaram porque o Banks não jogou nesse jogo. Ele foi vítima do mal de Montezuma, aquela indisposição estomacal, como quem não está acostumado com a comida mexicana. Forte, Então, né? vários jogadores ingleses. Ele é foi capaz, substituído. hein, Celso? É capaz. Ele jogou, no lugar dele jogou o Peter Bonetti, que era um goleiro inexperiente, e aí a Inglaterra acabou desclassificando. Duas das melhores citações, a gente vai para o intervalo. Só curiosidade, se foi o Geoff Hurst que eu conheço, ele foi o artilheiro da Copa do Mundo da Inglaterra em 66, marcou 3 gols na decisão. Então, já olhando a camisa, eu desconfio que aquele pênalti ele jogava pela camisa, provavelmente pelo West Ham, que foi o clube onde ele fez história. Essa é em Stoke City, então. Na verdade, tem o seguinte, né, para a gente falar, e a gente comentou isso até com o Celso, ele falava dessa defesa, e nessas imagens mais raras que a gente tinha, tem esse pênalti. Ele falava que era a defesa que ele mais tinha apreço, vamos dizer assim, e a defesa foi feita na semifinal da Copa da Liga, como a gente falou. Talvez até ele tenha feito uma outra defesa, um outro pênalti tão espetacular, mas eu duvido que não seja essa. foi- porque Mas eu duas acho que defesas- reforça porque se ele defende o pênalti de Geoff Hurst, que é um mito na Inglaterra, 3 gols numa final de Copa do Mundo contra a Alemanha Aí ele vai lá e Ocidental, pega 3, só- pega o pênalti do cara. 2, né? Fez 3, né? 2-1 que a bola não entrou. Bom, passamos um rápido intervalo, a gente já retoma a conversa com o Anderson Lima, nosso convidado de hoje. Vamos falar de Copa Sul-Americana, teve empate sem gols do Santos com o River no Uruguai. E vamos voltar a falar de Libertadores, o torcedor do Atlético Mineiro sofreu, mas também se envaideceu com o Ricardo Oliveira, que fez esse golaço aí, ó. Nosso passaporte para o intervalo, voltamos em menos de 2 minutos. Até já. O Cartão Verde está de volta, vamos dar agora mais um passeio pelo acervo do Riva. E eu sei que ele vai gelar quando eu disser que o passeio será por uma tal Taça do Atlântico, mas será para fazer mais ou menos o que fizemos há pouco com o Gordon Banks, ir além da cena mais famosa de uma certa partida. Vejamos. Uruguai 1-0. Rivelino. Boa jogada, passando por Acosta. No meio fica Gil. Rivelino. Abrindo o score brasileiro no Maracanã. Rivelino, camisa 10, empatando para o Brasil. 10 minutos do tempo complementar no Maracanã. Bola brasileira, Rivelino descendo. 1-1, Brasil e Uruguai. Aí o autor do gol brasileiro. Olha lá, fecha na cara do Riva, olha a cara de A pouco. pergunta é a seguinte, você combinou com os caras que deram esse espaço todo para você puxar para a esquerda, chutar na entrada da área? Claro, pô. Os uruguaios ainda. Você acha que não tem amigo aqui? A briga só ia mostrar se você desse autorização, pô. Ficou congelado. Não tem problema não, pra mim não tem problema não, pô. Nunca neguei, pô. Não, mas deixa eu te falar, Não, a gente fez a brincadeira do Gordon Banks, que era justamente não mostramos a cena mais famosa, entre aspas, dele. E no final a confusão e a briga é a parte mais famosa desse jogo. E pouco se mostra o seu gol, coisa que a gente acabou de fazer. O que a gente não sabe dessa partida? Você vai contar só agora. Não, da briga, o Ramiro, eu falo com o Ramiro todo dia, ele me ama. Veio jogar no Flamengo depois, inclusive. Eu falo com ele, hoje eu falo com ele.
Não, foi depois de ir para Rio, eu não sei o que houve. Mas tudo bem, teve aquela confusão, porque um repórter eu vinha saindo, quando acabou o jogo, estava saindo, o repórter foi entrevistar, aí de repente o repórter, cuidado, Riva, o Ramires veio correndo, eu balancei e fui. O azar que eu dei é que o Maracanã, eu jogava no Maracanã, você jogou no Maracanã, a grama e eu jogava com trava. E na subida tem os degraus do Maracanã, tem aqueles metal. Sim, eu quando fui brincar, até hoje eu tenho tive um problema mas era pra você falar do jogo, não era pra falar da briga. Por isso que a gente não mas mostrou é a briga. Porque você falou, não, mas pra mim também não há problema. Porque na verdade você faz o gol, na verdade foi uma vitória de virada. Você faz o gol de empate, depois o Zico de pênalti faz... foi 2-1 para ele. Faz o segundo gol. Uma coisa que eu não via, que eu vi agora, talvez o Celso já soubesse disso, é que quando você vê essa cena final, tem um cara que derruba acho que é o Jair. O Ramires. Não, é um repórter. E o repórter, depois eu peguei uma cena. É o Kleber Leite. Você sabia o presidente Kleber do Leite? Flamengo, Zé, não sabia que era Então, ele. dá pra ver, porque tem uma imagem, um cara de preto, na verdade, que tromba com o jogador uruguaio e joga ele no chão. E agora, um pouco antes de entrar aqui, eu vendo uma matéria na internet, também tem uma cena frisada e você vê que aquele cara que tá lá é o Kleber Leite. Que coisa, hein? Com a latinha. Esse jogo, muita coisa. Eu, por exemplo, nem lembrava que o Uruguai tinha feito 1-0. Quando o Rivelino faz o gol, que o Cicarelli fala empata para o Brasil, eu me surpreendi. Tem várias coisas, justamente a tal da briga abafou muita coisa desse jogo. Abafou um golaço, porque naquele lance lá que o River leva desde o meio campo, tudo bem, deram espaço. Mas o primeiro gol, aquilo que ele faz ali na entrada da área, hoje em dia nem dando espaço para esses caras, os caras conseguem fazer aquilo. Mesmo sem adular o homem, mesmo o segundo lance, aquela passadinha, que ele dá um corte de deixar a bola passar no meio da perna ali, né? Para acertar a bola, para ficar boa para chutar. Bonito aquilo lá. Riva, os uruguaios eram os que mais batiam? Os argentinos? Estou falando desleal. Os uruguaios eram mais desleal, estou falando sujo. Mas era mais violento. Mais do que o jogo controlando esse 74? Aquilo lá foi um jogo atípico, né? Porque ali o pau comeu dos dois lados. Tanto eu dei como levei, todo mundo começou a dar pancada porque o juiz não tomava. Vocês perceberam durante o jogo isso? Foi durante o jogo, porque eu nem esperava, pô. Aí começou... Porque depois eu recebi esse vídeo, pô, até eu... Depois, cacete. Se é hoje... Nem lembrava que era impressionante. Agora, mas o Uruguai era mais maldoso. O argentino não era tão maldoso. E o Uruguai tinha aquela história da intimidação, de 50, aqueles tremem. Eu fico imaginando o clima, porque a Taça do Atlântico existiu durante um bom tempo, né? E era para enaltecer o futebol sul-americano. Ela foi retomada, tinha várias taças, né? Com o Chile era Bernardo O'Higgins, com a Argentina era Copa Roca, e a do Atlântico era com o Uruguai. E com a Argentina também. Tinha Rio Branco. Eu joguei também a Copa era um triangular. Agora, esse jogo nós estamos campeão. Não, né? Não foi campeão. Sim. Se não me engano, o Brasil venceu todas. Mas foi a última vez que o Brasil ganhou a Taça do Atlântico. Porque depois ela deixa de ser disputada também. Então tinha calendário para isso, né? Esses jogos. Bom, vamos falar do Atlético. O Levir Coupe, técnico do Galo, quando chegou para comandar o time no ano passado, não sei se vocês lembram, fez aquela brincadeira, prepara um remedinho que vai ter emoção. Pelo visto, a receita do Levir continua valendo. O Galo segue na Libertadores, mas depois de fazer 3-0, levou 2, uma pressão danada dos uruguaios, aliás, do Danúbio no Independência. Haja remedinho, a gente vai ver os gols aí, uma noite boa também do Ricardo Oliveira. Mais uma noite boa do Ricardo Oliveira. Mas foi pênalti, esse negócio que a gente vai ver aí, foi pênalti, Vitor. Se você for analisar hoje, hein, é o melhor centroavante do futebol brasileiro. Isso faz tempo do Ricardo, que eu gosto, né? Para mim é um jogador, como a gente fala, um jogador fora da curva, né? É um jogador fora da curva, na idade que ele está, é um jogador que faz a diferença. É um Zé Roberto do ataque. É isso aí. Se movimenta pelos lados, tem uma diagonal forte, vai dentro da área, inteligente, finaliza. Os 30, 40 metros dele é impressionante. Esse gol aí que ele faz, sabe o que me lembra? Que a bola não entrou do Pelé. Você lembra que o Anchieta veio, o Pelé meteu também, percebeu? Sim. Não sei se o Ricardo fez de propósito. Você vê que ele meteu do outro lado, pô. Perfeito. Não, perfeito. Esse chute, ele é inteligente. Muito inteligente. O Atlético fez um primeiro tempo muito bom, depois, surpreendentemente, toma o gol num pênalti besta que o Patrick fez, vira 3-1. E aí, no segundo tempo, fica aquele peso, né? Aquele medo de que alguma coisa possa acontecer numa bola errada. Toma um gol aí. E até o fim. O Levi falou, vai ter sofrimento, mas não é para ter sofrimento em jogos como esse. Concordo. Na verdade, o remedinho que ele falou era só para aquela reta final que o Atlético precisava se segurar. Você viu uma declaração do Levi falando do Tardelli? Pô, achei que ele falou que o presidente está certo não trazer o Tardelli para o Atlético,
Porque tem que pagar os salários atrasados dos Já tem muitos jogadores, problemas senão... lá. Esse é um problema. Aí É ele ia muita mais grana, um. né? Não, senão, porque, claro, e como é que poderia ficar o ambiente? Ele falou, vai ganhar mais de 1 milhão, e os outros que estão com problema. Mas, pô, E esse problema de adorei, salário, adorei, gostei Esse é um do grande Levi. problema, né, que existe, né? O pessoal com salário atrasado, aí você traz um cara para ganhar Você 1 viu milhão e muito pouco. disso, Anderson, na carreira? Bastante. Assim, E é parece que hoje em dia joguei, não eram salários altos como são hoje, né? Então, assim, mas tinham jogadores que chegavam com um peso maior, é claro, e você respeita, né? Eu acho que o respeito era super importante. Eu acho que Antigamente tinha, havia. acho que tinha mais respeito. Pô, os caras falam, tá chegando o Rivelino, né? Tá chegando... Pô, eu cheguei a jogar cozinha no Grêmio, então assim, pô, tá chegando o Zinho. Então ele tem que ganhar mais que eu, ele é campeão do mundo, pô. Né? Então, assim, você respeitava Você o falou uma atleta. coisa interessante. Quando eu fui para o Fluminense, eu estava no Fluminense, aquele negócio de troca-troca, ele cismou, o Horta cismou com o Marinho. Aí trouxe o Marinho. E o Marinho veio ganhando mais do que eu. Mas eu tinha meu contrato, eu não reclamei também. Não cheguei lá, pô, eu tenho. Ele me chamou e falou para mim, pô, mas então você não pode ganhar menos que o Marinho, você vai ganhar. Ele mesmo, falei, o senhor que sabe, para mim, eu tenho meu contrato de vigência, não tem problema. Mas antigamente, realmente, o que o Anderson falou, a gente respeitava. A gente tinha um outro jogador que tinha um potencial, a gente sabia que ele ganhava mais. Não é por causa disso que a gente ia ficar cara feia, não ia correr menos ou mais. Então, isso era importante, o respeito que tinha pela qualidade Hoje está daquele jogador. mais ou menos todo mundo se acha estrela também, né? Tem essa. A gente já A fala. vaidade, né? Vaidade, do ser humano, né? Vaidade. Sem A ser, vaidade do ser Sem humano. ser. Sem ser. A gente já até citou o Santos aqui, a gente reservou também algumas imagens do 0-0 lá na Copa Sul-Americana. Empate sem gols com o River Plate do Uruguai. A gente vai mostrar, entre outras. Bom, um gol mal anulado, né? A gente vai ver. Foi apontado impedimento, realmente não estava impedido. Não estava. Né? É difícil de ver, mas depois quando você olha com mais detalhes, até o cara aqui o mais perto, o marcador mais perto é que dava condição. Justamente por ser difícil de ver que não se anula um gol desse. Agora, Será que- goleiraço do River, a gente vai ver ele fazendo uma defesa e aí o Daluz mandando uma bola na trave. O Vanderlei também faz uma defesaça. Agora, né? o próprio Sampaoli classificou o resultado de inconveniente. Eu considero um resultado extremamente É porque perigoso. o Ourinho foi expulso com 20 minutos do segundo tempo. O Santos jogou meio tempo com o homem mesmo, Isso. né? Tem que levar em consideração tudo isso. Nossa, foi. O bom seria ter feito um golzinho fora. É sempre bom, né? É, sempre mas já bom. Mas que não acho fez- que fez um mau resultado, Pô, não, que pelas circunstâncias, defesa- né? Dele expulso. E o Vanderlei Rodolfo também. Rodrigues aí, tá? Foi ver o jogo. Grande Rodolfo, hein? O pessoal do Consulado do Santos. Estado acanhadíssimo também, né? Um negócio difícil de... Não é fácil jogar. Eu queria ver se fosse contra o Santos, né? Aquele gol ali. Se o Bandeira ia levantar, né? Lá. Falar nisso, falar em gol que ficou mais ou menos, vamos fazer uma parada a mais? Na volta a gente vai falar da presepada da arbitragem na partida entre o Aparecidense de Goiânia e Ponte Preta pela Copa do Brasil, do Fla-Flu, que terminou agora há pouco. E a caminho desse intervalo, vamos mostrar imagens do Jogo das Estrelas do nosso Basquete Brasil, que rolou no final de semana na hora sempre mágica do ginásio Pedrocão, em Franca, aqui no interior paulista. Vitória folgada no NBB Brasil sobre o NBB Mundo, 144-92. E o cara do jogo foi o ala do Bauru, que a gente vai ver aí, o Jefferson William, que marcou 28 pontos. Voltamos já. Estamos de volta com o Cartão Verde. Vamos ver aquele que foi escolhido como o lance desta edição do nosso Cartão Verde. Bom, jogo pela Copa do Brasil, o gol do Aparecidense é, aliás, um golaço, né? E aí depois a Ponte empata a partida no finalzinho do segundo tempo, faltando 1 minuto para terminar o tempo regulamentar. O juiz valida o gol. E aí se cria uma confusão danada. Bom, a gente escolheu isso porque a gente já viveu uma final de Campeonato Paulista com um lance desse de voltar atrás, de interferência externa. Aí o árbitro me demora 16 minutos para decidir que o gol não era para ser validado. Acertou até na decisão. Mas um jogo não pode ficar 16 minutos parado. O gol valeu por 8, porque ele deu o gol, aí depois de 8 ele anula.
Aí são mais 8 de pressão da Ponte Preta, querendo o gol de volta. A Ponte diz que vai entrar na justiça alegando justamente isso, interferência externa. De qualquer forma... É difícil provar, né, Celso? É difícil provar e é o segundo ano seguido que a Aparecidense faz milagre na Copa do Brasil, que no ano passado eliminou o Botafogo de cara. Então estará classificado pela segunda vez, mas a Ponte vai procurar seus direitos. Bom, é por isso que tem que ter o tal do VAR. Né? Os erros são absurdos, né? Você não pode ter 2 tipos de futebol, com VAR e sem VAR. Não dá. Não, acho que o fato do árbitro não se sentir muito diminuído, precisar de 16 minutos para tomar uma decisão, é vergonhoso, né? Se perdeu, né? Bom, semifinais da Taça Guanabara, o Vasco se garantiu, fez 3-0 no Resende. Ontem, a gente tem os gols aí. Aliás, o Alberto Valentim está vendo as homenagens, né? Aí, o Vasco entrou com a bandeira do Flamengo, a mensagem, o Resende com as camisas brancas, com a foto dos garotos. E o Vasco demorou um pouquinho, metade de um tempo aí para se acertar e fez 1-0, tomou conta do jogo. E diria para vocês, e a gente vai falar disso depois, uma grata surpresa Alberto Valentim, cara. Eu acho que ele está encontrando um caminho, né, rápido até. O Marrone, aí, o menino que vai fazer o terceiro gol também, tá se mostrando do cara. Você sempre precisa... Olha o goleiro. A presepada total, né? O Valentim luta pelo bicampeonato carioca. Sim. Ele é atual campeão carioca pelo Botafogo. E a saída do Palmeiras dele, na verdade, se deve a um momento em que o Palmeiras não quis fazer a aposta que o São Paulo fez no Jardim. Mas tinha problema no elenco e o Palmeiras acertou com o Roger e continuou com o problema de elenco. E quando traz o Filipão é exatamente para gerenciar os atletas. Então, mas se quisesse, o Valentim já tinha mostrado trabalho para isso. A ideia do novo é muito legal, é muito bom o novo, né? Apareceu treinadores novos, mas não dá para queimar etapa. Às vezes queima uma etapa que é desnecessária. Eu vou te falar o seguinte, eu concordo com você. Aí volta Filipão para comandar mas grupo desse, volta sabe por quê? O novo é muito bom quando vai dando certo. Mas sabe quem abriu essas portas e abriu muito foi o Carille. Sim. Quando deu certo no Corinthians. Isso é muito bom, né? Quanto tempo ele ficou no Corinthians, né? Então, Como auxiliar, apesar que ele veio, então, ele veio É. mais. Mas acontece o seguinte, não deixou de ser uma aposta no Carille e ele foi felicíssimo. Agora, para continuar na Taça Guanabara, a gente vai falar de um treinador que não é exatamente novo, mas quando se opta por ele no comando de um time, vem junto da escolha aceitar uma certa ousadia e uma coisa que seja diferente do que a gente está acostumado a ver. Estou falando do Fernando Diniz, a gente vai mostrar outro finalista da Taça Guanabara. O Fla-Flu terminou agora há pouco, deu Fluminense. O Fluminense fez 1-0 no Flamengo, vai para a final da Taça Guanabara com o Vasco. A gente tem os lances da partida aí, também com direito ao... O Roger da Silva aqui no Twitter, a opinião é dele, não é nossa, a gente não viu o jogo, está dizendo que o Flu do Diniz deu um banho no Flamengo do Abel. A grande chance que está vindo aí do Rodolfo, né? E eu, na verdade, consegui acompanhar bem o jogo até a primeira parada técnica, metade de um tempo. E realmente o Fluminense, apesar do Flamengo ter criado chance, estava com a marcação alta, entendeu? Se você for ver a diferença de elenco, O Flamengo tem que mandar no jogo. Mas o primeiro tempo ainda no Fluminense. O Fluminense melhorou muito no segundo tempo. Usou muito bem o segundo tempo, foi muito bom. O Bi vai me cantar um lance aqui, parece que o Arrascaeta perde a bola. Quem perde a bola é ele. Olha o cronômetro lá em cima, olha um momento. Vai sair o Ione passa para o Luciano. Que bela finalização, O hein? Fluminense é um time humilde, aplicado, taticamente bem distribuído. Claro, em valores individuais o Flamengo é muito melhor. Mas hoje falou mais alto essa aplicação do time do Fernando Diniz, que já merecia contra o Vasco. O Fluminense perde aquele jogo contra o Vasco em que teve um pênalti invertido como falta do zagueiro. E o Fluminense chegou a ter uma posse de bola de cerca de 70% daquele jogo. E perde o clássico para o Vasco. Mas eu torço para esse Fernando Diniz, pela proposta de jogo, o que eles propõem Você a vê, fazer. pouco tempo de trabalho também, né? Não, A gente se mas cobra eu- tanto, o time toma uma cara, Mas né? ele, claro, ele está sujeito amanhã a tomar de 3-4, tá, mas acho essa proposta que ele tem diferente. Outro para mim, que é o maior treinador do futebol brasileiro, para mim, que é o Renato Gaúcho, também tem essa proposta de se propõe a jogar, tem a posse de bola, gosta da bola, porque tem muita gente que não gosta, ninguém quer a bola, né? Você A maioria. queria ver se sacou Eu queria alguma coisa? perguntar pro- A gente consegue rodar o Ilustra de O novo, gol, Ribeiro? na verdade, o lance do gol
Porque, além do equívoco do Arrascaeta, eu queria perguntar para o Anderson se tem do Rodrigo Caio a permitir a finalização. A distância que ele estava jogando. A gente vai rodar de novo aí, né? É a crise não, né? Mas é a reclamação pronta, né? Porque veio a principal contratação, o Arrascaeta. Sim. E o lance do Rodrigo Caio, a impressão que eu tenho é que era possível. Deixa eu ver daqui a pouquinho. Que jogada é de Rodolfo para Rodolfo? O zagueiro encurtar, eu acho que era o Rodrigo Caio na jogada. A finalização foi muito boa, mas eu acho que teve muito espaço ali. E como o Riva falou, né? O Fernando, eu tive o prazer de trabalhar com ele na base do Juventus. A gente jogamos junto no profissional e fico muito feliz. Ele é um cara que tem convicção naquilo que ele faz. Tem né? convicção. Isso, ele é um cara firme, é um cara forte. Então, Olha o lance do gol. É aí que você tá falando. Na segunda repetição, Perde uma olha o bola. zagueiro. E a essa altura do jogo não o pode perder a tempo, bola ali. o tempo que ele 47. dá o passo pro lado, ele perde a bola. Esse ângulo que me deixou na dúvida, dá uma olhada. É difícil falar, né, Vitor? Porque é uma jogada. Mais uma agora. Uma jogada meio de surpresa, né, cara? Você também Eu não acho que ele espera não pode perder a bola ali é o Arrascaeta a essa altura do jogo. Isso é imperdoável. Ele perde o tempo da bola, né? Na hora que o cruzamento, a passada dele pro lado, aí ele perde a... Aí foi quando... Porque é uma jogada de risco. A primeira coisa que tem que evitar é a finalização. Se tomar o drible, lamento, assim, porque ele está numa situação difícil. Porque o cara foi muito feliz em cruzar e o Luciano percebeu, teve o time certo da bola. Não, mérito. Você vê que ele vem, porque o Rodrigo tá... Quando ele quer travar... aí ele perde a passada. Perde a passada, você vê que ele se Aí joga. o Luciano já toma a frente dele e E antecipa. vamos falar que o comentário do Vitor também faz a gente lembrar de uma coisa, né? Mesmo que o Rodrigo Caio tenha saído do estado de São Paulo e de jogar no Rio, ele tem uma sombra sobre ele, que ficou depois do que ele viu, que ele vai ter uma margem mínima de erro, entendeu? É aquele cara que, tá tudo... Ele tem que estar 100% focado no jogo. Mas né? vai desculpar, nesse lance ele não errou. Ele estava atento numa bola que vinha aqui, ele estava. A única coisa que veio, e o Luciano... Mas você veja como a crônica esportiva está de olho nele. Depois do que o Arrascaeta fez nesse lance, não tem nem como pensar no Eu respeito a Rodrigo Caio. opinião, e ainda mais estou jogando bola, é difícil contrariar Acho que foi um erro. mas acho que ele acho podia que é um cortar um erro pouquinho o espaço coletivo ali, no mas- posicionamento. É um erro coletivo Mas o ali. posicionamento, ele tem que ele não deixa de estar na jogada. Tem Acontece que o Luciano, que foi antecipou. Teve a capacidade. Foi uma sucessão ali de erros, talvez, né, coletiva ali. E a inteligência do Luciano interceptar uma bola ali que realmente ele pensou a jogada Até meio antes, de né? canela, ele bateu. Bateu mal ainda Bateu na bola. mal. O Paulo Pacheco está falando, Vadir, não esqueça do cartão verde para o Ricardo Boechat. Pô, Paulo, sabe que a gente sempre traz os cartões para cá, independente da situação. Hoje eu não trouxe, mas virtualmente o cartão verde está dado, eu sei que de maneira E unânime. o Laro Bittencourt também queria um cartão verde para a atitude do Vasco com a bandeira do Flamengo. Também bonito. Tem gente que pegou no pé. Né? Essa é uma parte realmente complicada, né? A gente seguiu, hoje teve outros desdobramentos, outras notícias, o fechamento do centro de treinamento do Vasco, né? A gente comentou, eu não consigo entender como é que fecha um centro de treinamento do Vasco e deixa o centro de treinamento do Flamengo, depois de tudo que se falou, aberto, né? Quer dizer, eles impediram a entrada de adolescente e criança, os meninos não podem ficar lá, os jogadores do profissional não podem usar a parte de hotelaria do centro de treinamento, mas podem treinar lá. Se não tem o VAR, cara. E essas altitudes só se tomam depois que Depois, acontecem as coisas. Aí que é a questão. Eu estava no fatídico dia do Serginho e esperou acontecer com o Serginho, né? Pra gente descobrir Pra o que é o gente descobrir, desfibrilador. isso aí, porque tava no não estádio tinha. também. Eu estava do lado do Serginho, então, a ambulância que tinha no estádio estava fechada, os enfermeiros, os médicos estavam lá dentro tomando café, então, assim, aquele desespero aconteceu para depois as pessoas tomarem atitude. E é o que aconteceu agora no Flamengo, né? Aconteceu essa fatalidade e agora eles começam a tomar as atitudes que agora já tinha que Até tomar aí, na maioria atrás. dos estádios, as ambulâncias não conseguiam chegar no gramado. não tinha acesso. Tiveram que fazer um acesso depois. Agora eles vão fechar todo o centro de treinamento, eles vão fechar, está tudo errado. Não, eles estão falando que hoje está tudo errado, então. Que antes estava certo. Quer fazer alguma citação, Vou Vitor? cumprimentando aqui o Muramassa, o Eduardo Green. Estamos a maior parte dos leitores falando a respeito do São Paulo, o Carlos Nardelli, o Brandon Koch, o Carreron Francisco, está sempre aqui, o Brasil Sem Comunas, Roger, já falei, o Drax Tricolor, o Sérgio Abujanra, o Fábio Santos pede um abraço para o Jassanã, está dado aqui, o Igor Fonseca. Agora, uma coisa que, assim, eu vou resumir um pouco, porque todo mundo passa por isso e fala sobre essa questão no São Paulo do elenco. Uma diretoria, ela consegue
resolver, por exemplo, o que faltou, por exemplo, na minha opinião, ao Jardine? A diretoria do São Paulo poderia ter resolvido? Ou tem que ser o técnico que tem que liderar sempre? Eu acho que é um conjunto, né? É o Porque conjunto. eu acho que é o conjunto. Deixa eu ali, aproveitar a e dar uma diretoria- pimentada nisso, né? O jogo do Corinthians acabou agora há pouco. O Gustavo fez o gol de empate. O André Rios tinha feito 1-0 para o Racing e o jogo terminou 1-0. Claro que foi o Gustavo. Quem No mais final de faria? semana tem Corinthians e São Paulo. Se vocês quiserem fazer um prognóstico para isso também, acho... Os dois times não estão jogando nada. Bola por bola é 0-0. É Sim, menos sim. 1 a menos 1. A pressão no São Paulo é maior. Apesar, Bem maior. olha, eu, Vitorino, vi Mas o que primeiro... fase do Gustavo, Eu estava hein? vendo um A história pedaço do do menino, né? Corinthians, jogando, né? Com o Racing. O Racing hoje é o líder Mas do não campeonato. veio com o time inteiro. Não, tudo bem, mas é o futebol. Até gostei do Corinthians. Eu, sinceramente, gostei da proposta do Corinthians, buscando, tentando. Não vi o Corinthians, pelo menos vendo o jogo do São Paulo do Corinthians, o Corinthians é muito mais bem estruturado que o São Paulo. Melhorou um pouquinho, mas ainda tem 2 problemas fundamentais, né? Problemas defensivos, o gol sai de uma falha imperdoável do Henrique e Mas antes é do gol, né? Manuel. E esse problema é de falta de profundidade. O time Velocidade pelos lados. Não tem velocidade, é um Ele funil. tá jogando com, com complicado. os dois jogadores que têm uma função Então, de centroavante. ainda né? mais num jogo como esse, com um time como o Racing, que veio buscar esse resultado aqui, fez um gol aqui. O Corinthians E é empatou um o jogo, time- mas não é o um time Racing ruim, saiu né? com um bom E não resultado. é um time ruim, né? Não. Se preservando, como bem lembrou o Vitor, né? Alguns jogadores. O que salvava o Corinthians é fazer um score aqui. Por exemplo, o Pijudo e o Kvitanit, que jogaram hoje, por exemplo, foram reservas contra o River na derrota por 2-0 no final de semana. O Racing, faltam 7 rodadas para o encerramento do Campeonato Argentino. O Racing está empatado com Defensa e Justiça. Eles, coincidentemente, jogam no Ercilindo na última rodada do campeonato. E o Racing, nesse momento, ele tem que priorizar. Vai ser uma notícia boa para o Corinthians, o título Campeonato Nacional. Né? Porque é a primeira rodada Sul-Americana e um campeonato argentino, faltando 7 rodadas. Lembrando que lá o torneio começa, a Superliga Argentina começa na metade do ano, é adaptada ao calendário europeu. Então, eu acho que o confronto está aberto ali. Agora, sobre o final de semana, Vadir, a gente tem uma coisa que a gente tem que levar em conta. O Corinthians é um time que o Jardine mudou escalações, testou o Carille mudou escalações, tentou vários jogadores diferentes, tentou desenhos diferentes. E quando chegou para jogar contra o Palmeiras, por mais que não tenha feito uma grande partida, o time teve personalidade. Podia ter feito gol, podia ter empatado, podia ter virado, teve personalidade. O São Paulo ainda não mostrou isso. Então, a pressão em cima do São Paulo é muito maior e o jogo é em Itaquera. O São Paulo vai ganhar? Não sei, futebol tem essas coisas malucas. De repente ganha, vira a temporada, coisa vai ficar boa para o São Paulo. Mas o Corinthians é um time que tem mais... Tem mais, como dizia o Balsa, já que para hierarquia. E sempre foi um clássico. Clássico é clássico, tudo pode acontecer. É São Paulo nunca ganhou em Itaquera. Hoje nós tivemos Nunca venceu, desculpa, hoje nós Copa. tivemos outro exemplo. Quem iria apostar no Fluminense, teoricamente? Fluminense, né? Quem ia apostar no Fluminense? O Fluminense, para mim, do jeito que está o Flamengo. Aliás, tem uma possibilidade também, que eu estou louco para ver o Ganso vestir a camisa do Fluminense e jogar. Ele, na verdade, está regularizado no BID, não conseguiu ser inscrito na Taça Guanabara, né? E nem na outra competição, mas parece que tem um acerto aí, o Bangu aceitou jogar no Maracanã, provavelmente o Ganso estreia no próximo dia 22, é a sexta-feira que vem, né? Sem ser amanhã, a outra. Eu acho que o Diniz vai arrumar um espaço para o Ganso Já jogar. tem um lugar para ele, é o ele lugar deu do um Danielzinho. Mas ele não vai usar o Ganso correndo, marcando. Não. Eu acho que vai ser o homem Ele vai daquela bola ser o decisiva. cara da última bola, Aquele cara é o cara que essa do último qualidade ele passe. tem. Tomara que ele seja feliz. Quando na voltar o capacidade Pedro, dele. né? Ele Ganso também e tem o Pedro Pedro. ali. Para fechar, seu Anderson, o time do Nacional que vocês estão trabalhando é molecada? O time Tem uma mescla, tem alguns jogadores experientes, mas mais meninos. Tem mais. É um time que tem uma história muito boa, né? Completou agora 100 anos, né? Pouco tempo. Então, assim, é um trabalho árduo, mas é legal. É um trabalho que... Você fez uma dupla boa com o Jorginho, né? Durando, cara. Ele também já vai virar técnico uma hora, vai ter que acabar esse casamento aí. Eu falo que o Jorginho foi um anjo que caiu do céu para mim, né? Porque a gente, quando acaba a carreira, a gente fica sem rumo, né? E quando eu liguei para ele um certo dia, ele falou, pô, vem ser meu auxiliar, né? Eu tomei aquele susto. Então, assim, tá sendo muito legal, já fazem 9 anos, né? Aí eu falei, tempo, pô, daqui a pouco, né? Aí eu falei, a Suzana vai ficar com ciúmes, né? A Suzana, a esposa do Jorge, vai ficar com ciúmes. Aí ele falou, não te largo. Mas é bem legal, a gente já tá junto 9 anos e
Tamo junto na boa e na ruim. Legal, parabéns. É um cara que sensacional. Legal. Bacana te ver. Legal. A multidão de descontentes aí continua maior do que a de Não, contentes, é o isso? Cuca virou. Cuca Placar virou? final, 53%. Eu acho que o São Paulo acertou em contratar o Cuca. 47% não. Ainda é um índice alto do não. Mas pelo menos o Cuca virou. Tem a sua razão. Na último salve pro pessoal aqui, pro Renato D'Angelo, pro Felipe Souza, pro Thiago Oliveira, pro Neylor Duran, pro Alex, pro Esdras Souza, pra Thaís Ferreira e pra Rita Han também. Tá certo. Bom, a gente vai encerrar a nossa despedida hoje. É uma homenagem a um atacante que marcou a época do nosso futebol, campeão do mundo e que fará aniversário no próximo sábado. Um menino ainda, fará 55 anos. Estou falando do baiano Bebeto, para quem deixamos aqui uma saudação. Saúde sempre. Bela lembrança. E é passarinheiro, hein? Passarinheiro? Gente boa, a Bebeto é passarinheiro. É curioseiro. A vocês, muito obrigado pela companhia. Cartão Verde volta na próxima quinta, 10h30 da noite. Aquele abraço. Juízo, torcida brasileira.